Bom dia! Deixa eu enquadrar isso aqui. Tudo bem com vocês? Esperando aqui o pessoal. Já aqui no louvor. E no frizinho, né, gente? Nossa, Deus, como tá frio pra quem é friorento igual eu. E aí, Bruna? Bom dia, Vaneida. Oh, mulheres amadas. Mulheres amadas, vocês. Gente, que bom ter vocês aqui. Tive o prazer de te conhecer, né, Vaneida? Que bênção, coisa mais maravilhosa. Estou aqui orando, minha irmã. Minhas irmãs, acho que a Bruna voltou, achei que tinha caído. Estou aqui em oração para que Deus realmente nos proporcione encontros presenciais, para que Ele nos proporcione tempos presenciais, tempos de estarmos juntas, tempos de juntas buscarmos a face dEle. Então, assim, esteja em oração comigo. Já quero pedir para que vocês também estejam em oração, porque eu creio que o Senhor tem tempos para nós estarmos juntas e juntas buscarmos a face dEle, juntas buscarmos quem nós somos nele e voltarmos à essência. Amém? Que inclusive é o que eu quero falar hoje. Quero, na verdade, falar por um tempo aí. Quero inclusive convidar vocês aqui para essa série da mulher forte que produz frutos doces, voltando à essência. Amém? A Keila por aí. Bom dia, Keila, bom demais te ver, bom demais ter você aqui conosco. Falei pra Bruna, pra Vaneida, como é bom estar com vocês. Tem semana que tem sido um pouco difícil pela situação com a Nina, mas eu tenho orado também por isso e tenho me programado, porque realmente eu sinto a plenitude quando estamos aqui, nesses momentos aqui, nós juntas, né, falando sobre o nosso Pai, sobre o nosso Criador. Bom dia, Lucimar. Gente, então vamos convidar mais mulheres para essa live? Vamos mandar aquele aviãozinho. Acho que todo mundo que tá aqui sabe, não sabe? Do aviãozinho. Vamos mandar aqui para mais gente. Vamos convidar geral. Vai mandando aí enquanto eu tô falando aqui. Vai chamando o pessoal. Para que realmente nós estejamos alcançando mais mulheres. Aí, mandei. Vocês mandaram aí, gente? Gente, e uma das coisas, eu imagino que vocês devem estar aí organizando coisas, às vezes arrumando coisa aí pra filha ir pra escola, pra vocês irem trabalhar, mas sempre que der, digita aqui, conversa comigo, porque é até uma das coisas que eu quero abordar nessa série. Para quem não estava ainda aqui na live, o Espírito Santo colocou no meu coração uma série que vem aí pela frente. E eu creio que vai ser muita bênção. Eu creio que o Espírito Santo vai falar poderosamente conosco. Eu creio que o Espírito Santo vai falar poderosamente com mulheres que nós convidarmos aqui para estarmos juntas. E inclusive estejam chamando mais mulheres para estar aqui conosco. Se a pessoa não conseguir estar no momento, depois você envia a live para a pessoa, para que ela esteja também recebendo, esteja sendo transformada pelo que o Espírito Santo fala no nosso meio, amém? Então, como eu estava falando, sempre que der, vai digitando aí, igual a Vaneida colocou aí, sim, porque se tem um trem que mulher precisa, é de comunicação, né? Mulher precisa de falar, de ver que está sendo ouvida. Então, isso inclusive ajuda aqui a irmãzinha a sentir que
que tá sendo compreendida, que está sendo entendida, que está passando a mensagem do Espírito Santo. E além disso, a sensação da comunhão também aumenta muito mais quando a gente vai conversando aqui, quando vocês vão emitindo opinião. Isso realmente vai nos ajudando aqui a manter a comunhão entre irmãs, amém? Então, vou colocar aqui eu quero falar sobre a mulher forte que produz frutos doces. Vou até colocar aqui para quem for entrando, a mulher forte que produz frutos doces. Voltando à essência. É o que eu quero falar com vocês, é o que eu quero, é o que, na verdade, eu desejo que o Espírito Santo esteja falando conosco, amém? Então, vamos ter esse momento de oração. Sejam muito bem-vindas, Vanessa, Carol também. Sejam todas muito bem-vindas. É maravilhoso estar aqui com vocês, é maravilhoso estarmos aqui juntas no Pai. Aproveita esse friozinho e fala aí nesse momento você agora com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te ouvir, Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou perdida em diversas áreas da minha vida. Eu preciso, Pai, de sentir a sua presença, eu preciso de ouvir a sua voz, eu preciso de ter a sua direção. Espírito Santo, fala comigo, eu preciso de ti, eu preciso de ver a tua face, de sentir a tua presença, de entender mais da tua essência, Pai, para que eu possa entender da minha. Porque nós, mulheres, assim como o homem, nós somos imagem e semelhança do Criador. Portanto, precisamos a todo momento olhar para Ele, entender a natureza dele, para que nós estejamos entendendo a nossa. E então estejamos nos sentindo completas, sentindo que temos um propósito aqui nessa terra. Que o Espírito Santo esteja aí queimando no seu coração nesse momento e te chamando. Na Bíblia diz a voz que clama do deserto, né? A voz que está nos chamando, que essa doce voz do Espírito esteja te chamando todos os dias para beber da fonte que é Ele, que é a fonte na qual nós não sentimos sede. Muitas das vezes você tem se sentido ansiosa, você tem se sentido vazia, você tem se sentido sem propósito. Quantos dias, não é mesmo, nós acordamos e não sentimos que aquele dia está tendo um propósito? Todas as vezes que você sentir essas coisas, acredite, não é o seu marido difícil, acredite, não é o problema com seus filhos, acredite, não é o problema com a sogra, não é o problema com a amiga. Pode parecer que e superficialmente mas no fundo é tudo sobre voltar ao Criador. É tudo sobre buscar nele respostas. É tudo sobre buscar nele direções. Então tá faltando todas as vezes que vierem sentimentos complicados, situações difíceis na sua vida, faltas de resposta para você. Só tá faltando a presença do Pai na sua vida, do Pai de amor, que devido à existência do Pai, nós podemos ser chamadas filhas. Ele nos adotou como filhas. Então receba essa adoção todos os dias. Não se permita não se aconchegar no colo do Pai. Amém? Feche os olhos aí nesse momento, se for possível, e visualiza você abraçando o seu Pai. O Pai que verdadeiramente ama. Visualiza aí, se puder, feche os olhos e realmente sinta aí nesse momento o Pai de amor te olhando com o olhar mais doce que você jamais pode imaginar, que você nunca viu, mas que você encontra nele. Sabe a falta de compreensão que você tem tido com o seu marido? Muitas das vezes a falta de diálogo que você tem tido com seus filhos? Muitas das vezes a falta de valorização que você tem encontrado em outras pessoas, em amigos, nele você encontra. Então é tudo sobre voltar para ele e buscar nele as direções, as soluções. Amém?
Então, que o Espírito Santo esteja falando aqui conosco, que o Espírito Santo esteja direcionando. Como eu disse, hoje a gente vai começar uma série, hoje a gente vai começar sobre muito que o Espírito Santo tem desejado ministrar aqui no nosso meio, e eu espero que eu oro, intercedo para que ele alcance muito mais mulheres. Então, quero combinar com vocês que vocês estejam chamando pelo menos mais 3 pessoas, mas não chamem só na hora da live, não. Chamem antes também, para que a pessoa esteja junto conosco. Amém? Então, nessa série, nós vamos falar sobre voltar à essência. Sobre voltar à essência de nós como mulheres. Voltar à essência do que Deus quis quando Ele criou a mulher. Do que Deus quis quando Ele criou você, quando Ele colocou você lá no útero da sua mãe. Do que Deus quer de você e de como você voltar verdadeiramente à sua essência. Ontem mesmo, eu e o Diego, nós tivemos uma briga, e depois eu fui entender, depois eu ainda fui pedir perdão para ele, e eu fui vendo, no final eu me senti muito desvalorizada e ele se sentiu muito desrespeitado. Vejam, a briga aconteceu, no final das contas foi tudo sobre essência. Foi tudo sobre identidade, sobre quem nós somos. Eu, como mulher, eu preciso de valorização, eu preciso de me sentir valorizada, eu preciso de me sentir única. Isso faz parte de você como mulher. E reparem, é muito interessante, sejam muito bem-vindas todos vocês que entraram, a Neuza, a Letícia, a Lilian. Sejam muito bem-vindas, tá marcado aí o que a gente tá falando. E como eu tava dizendo, é tudo sobre essência. E quando então nós entendemos a nossa essência, quando então nós entendemos quem nós somos, tudo na vida desenrola mais fácil, tudo vai se encaminhando para o propósito. Então, como eu tava falando, a mulher, ela precisa ser valorizada. E é interessante como que, reparem, quanto mais masculinizada for a mulher, mais ela se diz independente, mais ela se diz forte. Forte aqui no sentido mais bruto de dizer, tá? Que é o que a gente vai falar aqui durante toda essa série, da força que existe no feminino. E é justamente a força que existe no feminino que pode te levar a ter a força que você não tem tido hoje. E que talvez hoje, devido a você ainda estar com muita essência masculina, que você não tem tido força. Justamente porque quando nós tentamos ser parecidas com o homem, ali nós perdemos força. Tá fazendo sentido para alguém aí? Então, se eu conheço a minha essência, por exemplo, se eu sei então que eu preciso ser valorizada, isso é fato. Se eu estou conectada com o meu... Na verdade, todas nós mulheres precisamos ser valorizadas. Mulheres longe do feminino, longe da sua essência, que dizem que não precisam do valor, de sentir que estão sendo valorizadas. Enquanto que, se eu entendo a minha essência, se eu entendo que eu realmente preciso disso, então eu sei, eu tenho armas sobre como lidar com isso, sobre como lidar com muitas das vezes que eu me decepciono, sobre como lidar com muitas das vezes em que eu me sinto desvalorizada e o que fazer quando eu me sinto desvalorizada. O caminho não é virar e falar, eu não preciso que o homem me valorize, eu não preciso que meus filhos me valorizem. Não é esse o caminho. Tá entendendo? Quando a gente faz isso, a gente se distancia da nossa essência. Aproximar da essência é saber quem eu sou, o que eu preciso e então aprender a lidar
com quem eu sou, com o que eu preciso. Tá fazendo sentido para alguém aí? Então é isso que eu quero falar com vocês. Sobre voltar à essência, sobre quem é a Letícia, sobre quem é a Neuza, sobre quem é a Keila, sobre quem é a Bruna, sobre o que a Vaneida precisa. Então, quais as armas que a Vaneida precisa ter na mão, quais as armas que a Bruna precisa ter na mão e como lidar quando o que ela precisa não está sendo correspondido, não está sendo entendido. E como é que a gente vai voltar à essência? Olhando para Ele, de quem nós somos, imagem e semelhança. Tá fazendo sentido, gente? Eu creio que o Espírito Santo ele está querendo nos levar de volta à essência, para então podermos ser ainda mais fortes e produzir frutos doces. Amém? Ó, o Douglas aqui. Bom dia, Douglas. Aí, bênção. Nós estamos justamente aqui falando sobre essência, a essência da mulher e também, claro, em contrapartida, a essência do homem. E é muito interessante os estudos que o Espírito Santo tem trazido, tanto para mim quanto para o Diego lá com os homens, porque é tudo sobre isso, meninas, é tudo sobre entendermos quem nós somos, entendermos do que a gente precisa e entender as armas no Senhor, que então nós precisamos buscar para sermos completos e não fugir de quem nós somos. Amém? Então não é você sendo independente, não é você sendo independente de homem, eu não preciso de homem, eu não preciso que me valorizem, que você vai encontrar paz para o seu coração, que você vai encontrar, não é assim que você vai encontrar plenitude para o seu caminho. Amém? A gente vê na história que, como eu estava falando sobre essa questão, por exemplo, de valorização, a gente vê na história que a mulher, meninas, ela passou por diversas transformações. E a gente vê lá nas gerações passadas, eu não sei se vocês veem histórias, mas eu vejo muitas, de literalmente então mulheres que lá atrás sofreram caladas. Eu não tô aqui fazendo um clichê, tá? Assim, de voltar lá a história das mulheres, mas só pra gente entender e ter aqui o fio da meada. Então, a gente viu durante muito tempo mulheres, eu acho que vocês têm aí tias, avós, bisavós, que você sabe de alguma história da mulher sofrendo calada, de homem que, por exemplo, tinha as amantes e ainda chegava bêbado em casa e batia na mulher para ela acordar e servir comida para ele. Eu sei de muita história assim. E que isso, inclusive, foi fazendo filhas verem esse comportamento e então negarem o feminino. Porque eu não quero isso. Só que a forma que essas mulheres estavam sendo tratadas, o que acontecia com elas, não tinha nada a ver com a forma que Deus criou a mim, criou você para ser. Não tinha nada a ver com a forma que Deus nos vê. E é isso que eu, inclusive, quero trazer aqui através do Espírito Santo em mim, para que a gente entenda como nós fomos criadas, para que a gente entenda o que Ele vê em nós. Porque não é da forma, por exemplo, que lá os homens viam as mulheres lá atrás. E lá atrás, a única coisa que essas mulheres esperavam é serem reconhecidas, amadas, cuidadas. Como eu disse, não, o caminho para você, mulher que está aqui hoje, não é você virar e falar, eu não preciso que cuidem de mim. Eu não preciso que me reconheçam. Não é esse o caminho. Você fazendo isso, você está se distanciando de quem você é. Você está se distanciando da sua essência. O caminho é você enxergar quem você é, entender o que você precisa e então aprender a como lidar com isso tudo. Assim você se aproxima do feminino. Tá entendendo? Da outra forma, você falando, eu não preciso, você nega o feminino. E quando eu e você negamos o feminino, nós perdemos força.
porque essa é a nossa essência. Tá fazendo sentido para alguém aí? Vai conversando comigo, meninas, porque como eu falei, faz parte da nossa essência como mulher, sermos reconhecidas, comunicarmos, estarmos ali em comunhão, aquela coisa calorosa, faz parte de você. Então, por exemplo, faz parte da mulher esse calor, faz parte da mulher querer ali a união, querer estar junto, querer a casa junto, faz parte de você. Então, por exemplo, quando você vê uma mulher que não tá nem aí para isso, não tá nem aí para ter calor, não tá nem aí para união, não tá nem aí para estar a família unida, tá unida com amigas, pode ver essa mulher, devido à sua história, devido aos traumas que ela passou, ela em muitas das vezes está negando a sua essência feminina. Não é que eu tô falando que todas nós mulheres somos iguais, tá bom? Não é isso que eu tô falando. E também não tô falando, por exemplo, no entanto, que é uma das coisas que eu até preparei para falar aqui para vocês. Não é ser delicada, não significa ser feminina, tá? Você vai pirar para isso. A delicadeza é uma das facetas do feminino. Veja se faz sentido para você. A delicadeza é uma das facetas do feminino. Tem mulher que é delicada, mas acredite, em muitas faces da sua vida, em muitas faces da sua identidade, ela nega o feminino também. Porque ser feminina é muito mais do que só ser delicada. Ser feminina é muito mais do que só parecer frágil. Tá fazendo sentido, gente? Tô gostando aqui da nossa comunicação aumentada, porque faz parte da nossa essência de mulher. Comunicar, a gente gosta de falar, a gente gosta de estar aqui uma falando com a outra e sentir que tá sendo ouvida. Amém? Então, e é o que a Letícia colocou aqui. A tendência hoje em dia é achar que ser cuidada, que ser doce é ser fraca. E quando a gente acha isso, é o que o Espírito Santo está falando, é o que o Espírito Santo tem trazido aqui no meu coração e tem colocado no meu coração de impulsionar isso para que muito mais mulheres vejam. Quando a gente nega que nós precisamos ser cuidadas, quando a gente nega que nós somos doces, quando a gente nega que nós podemos ser doces, inclusive, tem mulher que não se permite ser doce. Quando a gente faz isso, nós não estamos encontrando a liberdade que achamos que encontraríamos. Porque nós estamos fugindo da nossa essência. O caminho é entender a essência. E então, sabendo da minha essência, aprender a lidar com a minha essência. Tá fazendo sentido, gente? Então que o Senhor esteja falando conosco. Porque daí, como eu estava fazendo a introdução aqui, eu tinha preparado tanta coisa para falar e pelo jeito não vai dar tempo, é de quase nada. Mas como eu disse, a gente aqui, mulher na comunhão, né, a gente conversa bastante. Então, como eu disse, lá no início as mulheres se sentiam muito oprimidas, elas eram caladas, elas eram forçadas. E diante disso, qual é a necessidade do reconhecimento, de ser amada, de ser cuidada, e tá tudo certo. A mulher tem a necessidade, anota aí para você, vai anotando essa série, porque ela vai fazer diferença na sua vida. Então, você precisa ser reconhecido, você precisa ser amado, você precisa ser cuidado e tá tudo certo. Mas diante do tudo certo, veio um movimento que distorceu as coisas, que é o feminismo. Mas no fundo elas estavam apenas gritando por algo que, por exemplo, os homens não fez por elas, que é ser dado o seu devido valor. Só que o feminismo, em vez de lembrar o homem de quem a mulher é, o feminismo foi para o caminho de massacrar o homem, para que a mulher pudesse ser reconhecida.
E outra coisa que o Espírito Santo já ministrou aqui no meu coração e creio que vai ministrar no seu, que ele criou homem e mulher para serem reconhecidos da mesma forma. Homem e mulher, os dois expressam facetas diferentes de Deus. Guarda isso aí, que quando o Espírito Santo falou isso comigo, reverberou no meu coração. Então, eu e o Diego, nós representamos facetas diferentes de Deus. Então, tanto o Diego quanto eu somos necessários para o reino. Se a humanidade vai para um caminho no qual a mulher é massacrada, está faltando faceta de Deus aqui no reino. Se a humanidade vai para um caminho no qual o homem é massacrado, que é o que está acontecendo hoje, está faltando uma parte da faceta de Deus aqui no reino. E o desejo é que a face, que o reino de Deus seja trazido aqui para a terra. Então, para que isso aconteça, tanto a mulher precisa estar forte na sua essência e o homem precisa estar forte na sua essência. Para que então, juntos, a face de Deus seja refletida aqui nessa terra e o reino dos céus esteja vindo aqui na terra como ele está estabelecido nos céus. Amém, meninas? Tudo isso nós precisamos entender. E diante disso, o feminismo trouxe, eu vou falar mais com detalhes sobre cada uma dessas coisas que eu estou introduzindo aqui. Como eu estou falando, eu estou introduzindo essa série. Inclusive, você já tem um compromisso marcado comigo de trazer cada vez mais gente, porque eu realmente creio que o Espírito Santo vai trazer um boom na cabeça de muita mulher. Que o Espírito Santo vai trazer libertação para muita casa, porque a libertação, ela passa por voltar à essência, amém? Então, que nós estejamos trazendo mais e mais mulheres para estar aqui conosco, porque o Espírito Santo, ele quer ministrar. E como eu estava falando, então nós passamos de mulheres massacradas ao feminismo. E até mesmo, às vezes você fala, eu não sou feminista, mas o feminismo deixou heranças em mim e em você que nós estamos vivendo hoje. E a herança do feminismo, infelizmente, é a dificuldade em mim e em você. E aqui eu me incluo, tá, gente? Me incluo de verdade. A dificuldade em deixar o feminino desabrochar. E isso está entre todas nós mulheres. Isso se expressa de forma sutil, só para deixar aqui bombas jogadas aí no seu coração. Por exemplo, como é que se expressa no dia a dia mulheres com dificuldade de deixar o feminino desabrochar? Por exemplo, os filhos ansiosos. Por quê? Porque mulheres que têm tido muita dificuldade de serem mães, de trazerem aconchego, de trazerem colo para os seus filhos. Os filhos ficam buscando colo aí pro resto da vida, ficam buscando em esposas colo que deveria ter sido recebido na mãe. Doenças literais em um filho, por exemplo, asma, ou seja, mostrando filhos asfixiados dentro da própria casa, muitas das vezes por mães fortes demais, mães superprotetoras. A superproteção não é sinal de mulheres femininas. A mulher feminina, ela dá colo, mas ela também ensina o filho a se cuidar para que ele então aprenda a cuidar de si sozinho e possa voar. A mulher feminina quer que os filhos voem alto e deem frutos. Amém? Tudo coisa que a gente vai falar. Então, o desvio de sexualidade, tanto desvio de sexualidade que a gente tem visto, muitas das vezes relacionado a questões da mulher que ela não tá sabendo como se posicionar. Às vezes você não tá entendendo o que eu tô falando aqui, mas fica calma. A gente vai falar sobre isso tudo, só pega aí essa bomba. Então, maridos ou filhos no vício, de alguma forma, tá refletindo ali
uma necessidade justamente do colo, uma necessidade do aconchego, do conforto, que só é trazido por uma mulher feminina de verdade. Outra coisa também é na sociedade, os homens cada vez mais delicados, cada vez mais frouxos, cada vez mais preguiçosos. Ah, Carol, você tá falando que tudo é culpa da mulher. Não, eu não tô falando que tudo é culpa da mulher, mas eu tô falando que tudo passa pela mulher. E que uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. E de lar em lar, a sociedade vai sendo edificada, a sociedade vai sendo estabelecida, a sociedade vai sendo firmada. Então, às vezes, por exemplo, o seu marido mais frágil reflete uma mãe, a mãe dele forte, e você como esposa também forte demais. E aqui eu não tô falando do forte no sentido bom, aqui eu tô falando do forte no sentido que massacra. Enfim, como que a gente vê se o forte que eu sou está correto? Pelos frutos. A gente conhece uma árvore pelos frutos. Então, como eu falei, a gente vai estar falando aqui sobre a mulher forte que produz frutos doces. Como é que eu sei se eu estou na força certa, na força da minha essência, na força do feminino? Pelos frutos. Então, eu te pergunto, como têm sido os seus frutos? Como têm sido os frutos do seu casamento? Como têm sido os frutos com os seus filhos? Como têm sido os frutos no seu trabalho? A Bíblia diz que a mulher proverbiana, a gente vê tantas coisas que a mulher proverbiana faz, e ela pega, ela vai, e ela multiplica, e ela negocia, até mesmo no seu trabalho, muitas das vezes que o seu trabalho não está fluindo, é porque você não está na essência correta do feminino, porque a mulher centralizada na sua essência, a mulher na essência do feminino que Deus a criou para ser, ela flui inclusive no seu trabalho, inclusive na sua área profissional. Talvez a única coisa que você está errando é que você está tentando ser como o homem. Enfim, que o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração. Que o Espírito Santo esteja te levando à essência. Que o Espírito Santo esteja nesses dias, nesses meses agora que seguirão, estejam te mostrando a sua real identidade. Estejam te trazendo, me trazendo de volta à essência, de volta à Carolina que ele criou, que ele me criou. Esteja trazendo a Letícia de volta, a Letícia que ele criou e que ele vê. Esteja trazendo de volta a Lucimar que ele criou para ela ser. Amém? Então, que o Espírito Santo esteja te trazendo de volta a sua essência e esteja se conectando, que você esteja ansiosa por se conectar com Deus, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui já logo no início. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Você é a face feminina de Deus. Forte isso, né? Você é a face feminina de Deus. A Giovana é a face feminina de Deus. A Sulani, a Su, que acabou de entrar aqui, é a face feminina de Deus. Então, se eu sou a face feminina dele, eu só encontro plenitude nele. Eu só encontro propósito nele. Então, que você esteja, sabe essa parte aí da sua vida que não desenrola? Tá faltando Deus nela. Tá faltando conexão. E não é oração você determinando o que você quer que Deus faça para você. É oração você voltando ao colo do Pai e entendendo, Pai, o que eu ainda não estou entendendo, o que eu ainda estou distante da minha essência. Nessa situação aqui que não desenrola na minha vida. Porque quando, minhas amadas, nós estamos bem posicionadas, quando nós estamos firmadas no nosso propósito, em quem nós somos,
tudo flui. O rio flui. Você e eu não somos, vou falar de novo uma frase que eu sempre falo, nós não somos feitos para sermos represas. Nós somos rios. E o rio de Deus é para passar poderosamente, fluindo 24 horas no seu coração, na sua vida, na sua família. Amém? No seu casamento, entre os seus filhos e por onde você passar. Amém? Que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração. Sejam muito bem-vindas quem chegou aqui. Infelizmente eu vou ter que encerrar, mas o Espírito Santo não encerra aqui. Que o Espírito Santo siga manifestando no seu coração. Que o Espírito Santo, eu estou declarando aqui agora, receba isso no seu coração. Que o Espírito Santo esteja falando com você poderosamente. Que o Espírito Santo esteja trazendo propósito para a sua vida. Que o Espírito Santo esteja te revelando quem você é, o que você precisa e o que você deve então fazer para que o rio de Deus, para que as coisas fluam na sua vida. Amém? Então volte para a essência, fale com o Criador, fale com o seu Pai. 24 horas, com tudo. Sabe, a mulher, da essência da mulher, querer conversar, desabafar. Não vai para amiga primeiro, não. Não vai para o marido primeiro, não. Não vai para sua mãe primeiro, não. Vai primeiro para o seu pai. Vai buscar colo e conversa com ele, fala com ele, igual a gente está conversando aqui. Amém? É tudo que ele quer. É tudo que ele quer na sua vida. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo esteja falando com você. Um beijo para todas. E na semana que vem já marca com mais mulheres. Traga mais mulheres, porque essa série vai ser poderosa em nome de Jesus e vai falar com muitas mulheres, vai trazer muitas mulheres de volta à essência. Todas nós aqui. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração.